Olá, eu sou a Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje vou falar sobre formas de exclusão e de presença da população negra na história da escola. O que eu pretendo é apresentar algumas das análises que eu desenvolvi junto com a Cláudia Antunes, que é minha colega de trabalho na URGS, e que saíram publicadas na Revista Brasileira de História da Educação. Vou deixar o link para quem prefere acompanhar os detalhes na leitura do artigo. É interessante dizer que os artigos também têm uma história. E nesse, tudo começou quando a Cláudia me chamou, me procurou, para perguntar se eu teria elementos para contribuir no dossiê que vinha sendo organizado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, coordenado pelo Jorge Terra, e que em 2016, naquele ano, ia realizar um seminário Nilo Feijó, para congregar várias informações, várias colaborações que pudessem ser úteis no dossiê. A gente, naquele momento, sistematizou a legislação do Rio Grande do Sul no período imperial, porque isso não era nenhuma novidade, vários pesquisadores já tinham falado disso antes. A legislação do Rio Grande do Sul é explicitamente excludente com relação à população negra na escola. E, bom, enfim, começamos por isso e em seguida a gente continuou para trazer mais elementos, para fortalecer as análises e acabamos fazendo esse artigo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi organizar a legislação e apontar as marcas da exclusão escolar da população negra desde o início da escolarização na região do Rio Grande do Sul. Isso aparece na Lei de 1837, que é a primeira lei da instrução no Rio Grande do Sul, em que consta que são proibidos de frequentar as escolas públicas os escravos e pretos, ainda que sejam livres ou libertos. Essa restrição se mantém, embora nas leis seguintes a restrição seja apenas aos escravos, como vai acontecer em 1857 e também na legislação de 1876. Eu não vou me demorar sobre isso, já fiz um outro vídeo em que eu apresento bem detalhadamente essa legislação, vou deixar o link aqui na descrição. Mas o século XIX foi também um século com uma presença de negros na escola. E é muito importante falar disso, não apenas apresentar as marcas da exclusão escolar, e elas existem e são importantes, mas também destacar, observar a ação de pessoas individualmente ou de grupos organizados no sentido de garantir ou de as possibilidades de escolarização da população negra e de ocupar, estar nesses lugares. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, há vários trabalhos que se dedicaram a falar, mostrar na história da escola do século XIX as possibilidades de escolarização, de presença de negros na escola. Né? É o caso do trabalho da Adriana Paulo, da Súria Pombo, alguns trabalhos da Cíntia Greve Veiga, os trabalhos do Marcos Vinícius Fonseca, Adlene Arantes, da Eliane Pérez, entre muitos outros, isso é só para dizer alguns. Nesse sentido, então, o que é importante destacar para o século XIX, para o século XX, para o século XXI, é o fato de que o movimento negro tem pautado e tem buscado estratégias de garantia da educação para os seus filhos, para o seu grupo social. São iniciativas, muitas vezes iniciativas pessoais ou iniciativas no âmbito da família, estratégias das famílias, ou mesmo de organizações como as fraternidades no século XIX, os clubes negros,
como tem sido evidenciado por vários trabalhos. Um trabalho importante nesse sentido é o da Lúcia Brito Pereira, que mostra as várias formas de preocupação, de ação na busca da educação para o seu grupo social, né? É também o que aparece no livro da Nilma Lino Gomes, que vai pensar não apenas a ação de busca de escolarização, educação nas instituições formais de educação, mas também a própria ideia do movimento negro como um lugar de educação e de emancipação da população negra. Embora essas ações sejam relevantes, sejam às vezes definidoras das trajetórias de pessoas e devam ser observadas, analisadas, elas são muito importantes, elas esbarram em elementos de exclusão que são estruturais, como tem sido destacado por vários autores, e o Silvio Almeida é um dos autores basilares para que a gente possa pensar essa questão, a noção de racismo estrutural. Isso diz respeito não a uma ideia de que, então, se a estrutura é racista, não há nada que a gente possa fazer, né? Como se, então, isso fosse algo determinado, incontornável. Não é disso que se trata do fato de que, se o racismo é estrutural, então não é apenas a questão de gostar ou não das pessoas negras, de tratá-las bem ou mal. O racismo não se restringe a isso, né? Há formas de funcionamento da sociedade brasileira que impedem, que dificultam a participação dos negros, a presença das pessoas, a garantia do direito à cidadania para pessoas em função da cor da pele, né? E aí é muito importante que a gente observe no processo histórico como foi se constituindo o funcionamento desta sociedade, que tem marcas, que tem mecanismos que excluem algumas pessoas em função da cor da pele e favorecem a presença de outras, né, pela branquitude. Nesse caso, do ponto de vista da pesquisa histórica, o que é interessante é uma análise que atente aos detalhes, né, porque é ali que a gente vai encontrar o estabelecimento, a consolidação desse tipo de mecanismo de exclusão. E quais são, então, os mecanismos de exclusão no período republicano, né? No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, desde 1881, né, já não tem mais nenhuma restrição na lei, nada na lei que impeça a frequência das pessoas negras à escola. Mas as estatísticas de todo o século XX, tanto para o Rio Grande do Sul como para todo o Brasil, indicam que há outros mecanismos de exclusão que foram se estabelecendo e postos em funcionamento no pós-abolição. Então, ou seja, se não há nenhuma restrição legal, né, se a lei não impede a presença dessas pessoas na escola, por que então há uma diferença de acesso à escolarização, os índices de analfabetismo entre os negros são sempre maiores, a quantidade de anos de estudo é maior para os brancos, os índices de reprovação, evasão escolar são maiores entre os negros. Então, isso não é por acaso, isso é resultado de alguns mecanismos excludentes que a gente precisa localizar, compreender como se configuraram na história da escola brasileira. Nesse sentido é que a gente foi conduzindo a pesquisa para tentar encontrar algumas pistas desses processos, né? E aí é muito forte a centralidade do trabalho na vida da população negra, né? Interessante ressaltar assim, que a escola foi pensada, esse modelo de escola que temos na modernidade, organizado ali na Revolução Francesa, conhecido, né, na tradição francesa como a escola republicana, e que é essa que vai servir de modelo para a organização da escola pública no Brasil. É uma escola que se propõe como obrigatória
E ser uma escola obrigatória é, naquela perspectiva, uma forma de democratizar o direito humano à educação. Então, a ideia de que seja obrigatório que todos vão à escola diz respeito ao fato de que se pretende, então, estabelecer para uma época da vida a garantia do tempo livre que é necessário para a dedicação aos estudos. Nesse sentido, então, a escola republicana, a escola pública, ela é democrática porque todo mundo pode ir à escola, tem que ir à escola, então isso equalizaria a infância como o momento de estudar, de estar na escola, independentemente se para ricos ou para pobres, para meninas ou para meninos. No entanto, na história da escola brasileira, a gente encontra algumas fissuras com relação a essa ideia, a esse modelo. É isso que a historiadora Sandra Pesavento vai indicar, por exemplo, nesse texto, quando ela diz assim que com a proclamação da República e a abolição dos privilégios de nascimento, a palavra cidadania passou a ter um sentido preciso de extensão de direitos ao povo. Todavia, as diferenças sociais perpassavam os desideratos políticos e, na prática, constituíam-se duas classes de cidadãos. Isso já aparecia no final do século XIX, quando ainda vigorava o período imperial. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, o regulamento da escola noturna, que é publicado em 1876, prevê que essa escola, indica que essa escola se destinava especialmente ao ensino das classes menos abastadas, privadas de frequentar durante o dia os estabelecimentos de instrução. Ora, é um pouco ambíguo. Por um lado, garante-se o direito, né, a aqueles que não podem frequentar durante o dia, porque precisam trabalhar. Mas garantir o acesso à escola noturna não é garantir o acesso às mesmas condições dadas àqueles que que podem estudar durante o dia, nem que seja pelo fato de que as pessoas, quando vão à escola à noite, já passaram o dia trabalhando, então estão estão mais cansadas, com menos condições de se dedicar à atividade escolar. E nessa regulamentação, consta que a escola noturna foi pensada para adultos trabalhadores, mas também para os ingênuos. Os ingênuos eram aquelas crianças nascidas livres de mães escravizadas no período de vigência da lei do ventre livre. Então, essas crianças, embora fossem livres, trabalhavam durante o dia e por isso estava previsto que frequentassem a escola à noite, o que marca sutilmente uma diferença no direito à educação. Todos têm direito à educação, mas não exatamente ao mesmo tipo de escola. A necessidade do trabalho para a população negra é uma constante, né? Durante toda a documentação mostra isso o tempo todo. Né? O trabalho é parte da vida, é parte central da vida. Isso se refere também às crianças. As crianças negras, as crianças pobres, e em grande parte as crianças pobres eram crianças negras, precisavam trabalhar. No jornal A Federação, que é um jornal importante no Rio Grande do Sul, no período, foi criado pela elite sul-riograndense, eram abolicionistas, eram republicanos, depois eles assumem no início da República o poder no Estado, então o jornal representa o grupo hegemônico no poder político, e aí a gente encontra no jornal A Federação um pouco da vida como ela era ali naquele período, do ponto de vista das elites. E aí é interessante que a gente localizou várias notícias, vários anúncios de emprego para crianças, como a gente pode ver ali, em 1885, aparece uma demanda para alugar um moleque de 8 a 10 anos para recados e para cuidar de crianças. Ou em 87, quando aparece que
precisa-se contratar uma mulher de idade adiantada e um moleque para cuidar de crianças. Ou ainda um anúncio feito por uma tipografia, pela própria tipografia, dizendo que precisava de alguns meninos ou mesmo pessoas adultas para trabalhar ali no jornal, né? Então, observe-se que a idade era pouca idade, eram crianças de pouca idade, e o fato do jornal falar que precisa de moleques nos indica que se tratava de crianças negras. Como tem vários estudos têm apontado, e eu trouxe aqui esse da Miriam Leite, o significado da palavra moleque se associa aos filhos dos escravos, aos filhos, às crianças negras. A origem da palavra é do quimbundo e na origem significa filho pequeno. E aos poucos, na vida social brasileira, vai assumindo uma conotação pejorativa, vai se referindo ao indivíduo sem palavra, ou também apenas a um menino de pouca idade. Portanto, a gente consegue saber que aqueles anúncios se referiam a crianças negras. A imprensa negra também vai denunciar e explicitar muitas vezes a questão do trabalho, da importância do trabalho, da necessidade do trabalho e o fato de que isso dificultava a frequência à escola, né, pelas suas crianças ou pelos seus adultos. Em 1902 tem um artigo no jornal O Exemplo, que é um jornal importante da imprensa negra sul-rio-grandense, publicado em Porto Alegre, em que aparece a seguinte argumentação: uma das primeiras carências do nosso meio social é incontestavelmente a da instrução. Os nossos homens, nascendo enfaixados na necessidade, nas privações de todo o confortável, de todo o útil, de todo o indispensável a uma vida regular, são desde muito novos atirados às oficinas, aos braços do trabalho, antes de terem podido acumular a bagagem intelectual de conhecimentos que fora necessário em toda a vida. Ou seja, aqui também aparece essa preocupação com o fato de que muito cedo precisam trabalhar e acabam não frequentando a escola, não ficando na escola por muito tempo. O jornal O Exemplo reclama que o governo não cria escolas noturnas e que então a própria Associação de Homens Negros vai criar uma escola noturna. Aqui não dá para deixar de expressar, de ressaltar o fato de que a população negra sempre se preocupou muito com a escolarização, com a educação do seu grupo, dos seus filhos, a garantia do acesso à escola, né? Isso tem aparecido em muitos trabalhos que detalham de diferentes formas a expressão dessa preocupação da população negra com a educação. Eu não poderia citar todos, mas não quero deixar de citar alguns que são muito importantes para a historiografia do Rio Grande do Sul. É o caso do trabalho da Lúcia Brito Pereira, do qual eu já tinha falado, mas também é o trabalho da Melina Perussato e o trabalho da Fernanda Oliveira da Silva, que, mobilizando fontes diferentes, vão detalhando o fato de que a população negra percebia que havia uma dificuldade de frequência à escola para os seus e reivindicava e agia no sentido da garantia da ampliação do acesso à educação, da garantia de melhores condições para a escolarização das suas crianças. Isso aparece também aqui em outro artigo publicado no jornal O Exemplo, em que consta a seguinte reclamação, preocupação. Individualmente, os nossos suicidam-se fugindo à instrução. Isso tinha a ver ao fato da necessidade do trabalho, a dificuldade de conciliar as duas coisas, né? Que está colocada para a população negra naquele momento e não está colocada da mesma forma para a população branca. Uma parte importante, expressiva da população branca podia se destinar apenas à escola no período da infância, o que não é verdade
nesse período para a população negra, como a gente pode observar na documentação examinada. E aí ele diz assim: coletivamente não podemos permitir que assim o façam, né, porque isso seria desvalorizar todo o grupo, né, toda a coletividade de pessoas negras. Um outro aspecto importante, um traço constante, evidente nas discussões sobre escolarização e uma marca de uma exclusão estrutural, é o fato dos projetos de escolarização da população negra direcionarem muitas vezes, quase sempre, para a escola noturna. Tá? A escola noturna foi pensada para os trabalhadores, já que não podiam frequentar as aulas durante o dia. Mas isso em si já marca uma diferença de acesso, uma desigualdade de condições, porque não é a mesma coisa estudar durante o dia, quando a pessoa está descansada, ou trabalhar o dia todo e estudar à noite. Né? Para além disso, tem o fato de que muitas vezes esses trabalhadores eram crianças, como já mostrei. E aí, então, se acrescentava ainda uma outra dificuldade. Tá? Aqui uma outra notícia que apareceu no jornal A Federação em 1933, em que aparece explicitamente dando notícia de uma reunião feita pela municipalidade, né, e que naquele momento então foram explicados os motivos da fundação de uma escola noturna gratuita para crianças que vivem vendendo jornais, bilhetes de loteria, etc. Eu não vou detalhar mais sobre a escola noturna neste vídeo, porque logo vou fazer um outro vídeo apenas para falar sobre as escolas noturnas nesse período. Então eu passo para o último ponto que a gente analisou no artigo, né, dessas marcas específicas da exclusão desse grupo populacional, que diz respeito às escolas profissionais. Então, há uma tendência a propor a escola profissional como sendo a escola destinada aos negros. Tá? Então, de acordo, por exemplo, com um artigo publicado no Exemplo, que enaltecia a felicidade da existência de instituições de ensino que facultam aos pobres, aos desprotegidos da sorte, a possibilidade de se instruírem em todos os ramos do conhecimento humano. E aí esse mesmo artigo ressaltava, né? A par dos estudos das letras e das ciências, aprendem-se em vários desses estabelecimentos a que fazemos referência, e ele estava falando do Instituto Parobé e da Escola Complementar, aprofundadamente todas as artes e ofícios técnicos, sem que para atingirem ao perfeito conhecimento de umas e de outras, seja necessário aos discentes dispensarem o que quer que seja, ou seja, eram escolas gratuitas, sendo que em um deles, quando o aluno já tem algum preparo, começa a ser remunerado na medida do valor do seu trabalho. Aqui então vou fazer um destaque, né? O articulista mencionava o Instituto Parobé e a escola complementar. O Instituto Parobé, então, era essa escola técnica profissional criada pelos homens das elites, congregados em torno da escola de engenharia, e foi pensada, como diz aqui um anúncio publicado no jornal O Exemplo, em 1918, diz então que o Instituto Parobé é a seção de ensino técnico profissional da Escola de Engenharia de Porto Alegre e fornece ensino completamente gratuito para os meninos pobres e filhos de operários. Então essa era a escola mencionada, uma das escolas mencionadas ali no artigo. A outra escola era a escola complementar, né? Aqui é interessante porque a escola complementar, que antes era chamada de escola normal e que adiante passou a ser denominada Instituto Flores da Cunha, é a escola que destinada a formar as professoras, os professores, cada vez mais as professoras. E é também um lugar que vai se consolidar como
o espaço mais desejado, mais adequado para a escolarização das meninas das elites, né? E aí é interessante notar que havia, em 1923, meninos e meninas, meninos brancos e negros, meninas brancas e negras, né? A respeito disso, várias perguntas podem ser colocadas, né? Será que nas décadas seguintes, em que essa instituição se tornou mais glamurosa, as meninas negras estiveram ausentes? Por que a historiografia da educação não tem mencionado a presença dessas meninas na escola, né? Por que a memória da cidade de Porto Alegre retém a imagem de uma instituição exclusivamente frequentada por pessoas brancas, o Instituto Flores da Cunha? Aí é interessante sublinhar que ter poucos alunos negros, como aparece nas estatísticas aí de 1923, não significa ter nenhum aluno frequentando essa instituição, né? Então, é interessante observar que se a escola complementar é apresentada ali no jornal O Exemplo, ao lado do Instituto Parobé, como sendo uma instituição de formação técnico-profissional e, portanto, interessante para a população negra, que precisava logo trabalhar. Por outro lado, na representação dos lugares sociais, que vai se consolidando na cidade de Porto Alegre, o Instituto de Educação passa cada vez mais a ser considerado um lugar das elites, né, das meninas das elites. E daí as referências à presença de pessoas negras desaparecem, não da escola, da história, né? E é nesse sentido que eu quero terminar esse vídeo, para concluir muito mais com perguntas e do que com respostas, com sugestões de temas sobre os quais eu acho que a gente tem que pensar a respeito. Então, a minha pergunta começa assim, né? A manutenção desse discurso da ausência, a ausência da população negra nesses espaços de escolarização, não é também um modo de reiterar a imagem politicamente construída de que os negros se destinavam ou se destinam apenas ao trabalho braçal? Ao não permitir ver que essas pessoas também estiveram envolvidas em atividades intelectuais, não se acaba na história, na escrita da história, no ensino de história, contribuindo com a naturalização da ideia de que espaços de produção intelectual não seriam destinados aos negros? Esse modo de contar a história, uma história em que as pessoas negras aparecem mencionadas apenas no capítulo sobre o trabalho escravizado, não é parte de um processo sutil, mas nem por isso pouco poderoso nem menos cruel, que faz com que a gente não ache estranho, e é um absurdo não acharmos estranho, que a Universidade Brasileira, por exemplo, a ampla maioria dos professores sejam pessoas brancas e que a ampla maioria dos trabalhadores da equipe de limpeza sejam pessoas negras.